Bem-vindos à nossa aula. Hoje eu vou tratar do assunto Japão, processo de industrialização desse país e de forma mais detalhada, nós podemos observar que o Japão, ele ao longo de sua história passou por eventos traumáticos, a exemplo ao fim da Segunda Guerra Mundial, em que duas bombas atômicas atingiram o país, destruindo as cidades de Hiroshima e Nagasaki. No entanto, esses eventos traumáticos não impediram desse país novamente se reconstruir, apresentar uma dinâmica econômica que torna o país, o país do Japão, uma economia expressiva no mundo. Então vamos analisar alguns aspectos. Então a localização do Japão, o Japão como vocês já podem ver aí no mapa, é um país insular, formado por ilhas, E só para você ter uma dimensão, o litoral do Japão é aproximadamente 4 vezes o litoral brasileiro. Isso é de se compreender, partindo da ideia dessa formação insular que o país tem. Dessa formação, algumas ilhas se destacam, como Hokkaido, Honshu, além de ilhas que incluem aí outras expressões menores, que vai até cerca de 3.000 ilhas. Então, inclusive, ilhas como Okinawa, que se estendem muito próximo já mais ao sudeste da Ásia, próximo de Taiwan, como por exemplo a ilha de Kyushu, que é perto de Taiwan. Taiwan é um país reconhecido por algumas nações, No entanto, a China não reconhece Taiwan como um país independente, para vocês analisarem isso, estou fazendo aqui um paralelo. Por quê? Porque Taiwan também é um país insular. E dessa situação, a China reivindica a Taiwan como uma de suas províncias. Taiwan tem uma economia tanto parecida com a economia japonesa, moderna, investimentos na área de informática, tecnologia de ponta. No entanto, Taiwan, desde a Revolução Chinesa, em que ocorreu lá uma divisão da China entre Mao Tse-tung e Chiang Kai-shek, e Taiwan formou ali uma economia capitalista, até hoje reivindicada pela China. Então, essa instabilidade política que acontece na região do Sudeste Asiático envolve diretamente também o Japão, que é uma expressão capitalista para o mundo. Então, veja só, algumas imagens que chamam a atenção, o Monte Fuji, que é um belíssimo cartão postal, paisagens naturais do Japão, belas imagens. Bem, historicamente, o Japão até 1860 era um país praticamente feudal. Então, era um país isolado, não tinha se integrado, geralmente mantinha-se afastado de outras nações, e sem esse intercâmbio de culturas, de tecnologia, o Japão ele se isolou do mundo e
não apresentava uma grande dinâmica econômica até esse momento. Então, havia um imperador, né, um imperador que era considerado um deus, né, e os senhores feudais, né, alguns senhores feudais que existiam no Japão, geralmente ali chamado até de shoguns, que tinham, já para vocês terem uma ideia da cultura japonesa, tinha todos os seus homens de confiança, que era formado geralmente por guardas de samurais. Então, o país, né, era isolado do Ocidente. Então, durante até esse período aí, né, fins do século XIX, o Japão ainda tinha essa característica feudal. Porém, a partir de 1860, né, tem início um evento, né, de modernização no Japão, conhecido como Revolução Meiji, né, que o poder passou a ser, o poder, né, centralizado na mão do imperador, que teve essa sensibilidade de integração e de querer expandir, né, o intercâmbio com outros países. Destaque aqui para contatos como Inglaterra, Estados Unidos, certo? E aí, para isso, ele fez inúmeras reformas. O governo japonês firmou tratados comerciais com países do Ocidente, garantindo aí, né, exportações de produtos japoneses. Segundo ponto, realizou uma ampla reforma educacional, né, que erradicou o analfabetismo no país. Para vocês terem ideia, nesse período aí o Japão não tinha expressão econômica ainda, né? E com a era Meiji, né, passou a se promover então aí uma alfabetização. O povo japonês é amplamente conhecido pela sua disciplina. Rapidamente o Japão se alfabetizou, né, e com isso, né, passou a promover um processo de industrialização no país, acompanhando aí, ó, na segunda metade já do século XIX, o Japão já era considerado um país industrializado, né? O governo usou capitais estrangeiros, né, pegando dinheiro e investindo no desenvolvimento industrial do país. Daí se originou grandes grupos econômicos conhecidos como zaibatsus, né, que eram grandes corporações controladas por famílias. Né? Então, até hoje você tem nomes de famílias que se tornaram então marcas na economia japonesa. Por exemplo, a família Honda, Yamaha, são nomes, são sobrenomes, certo? Bom, e aí, ó, nesse processo de modernização, por volta de 1910, né, o Japão já tinha mais de 10 mil quilômetros de estrada de ferros, grandes bancos, corporações, né, companhias de navegação e mineração e uma produção têxtil, uma das maiores do mundo. Então, em 1910, o Japão já tinha ali toda aquela estrutura, né, moderna, né, que antes só era conhecido em alguns países da Europa. Bem, a economia do Japão, né? Então, a economia do Japão é um florescente complexo industrial, comércio, finanças, indústrias, agricultura, em todos os outros elementos apresenta toda essa estrutura moderna. Então, a economia, né, encontra-se em um estágio avançado. Estou saindo um pouco da história, entrando para a atualidade, né? É um estágio avançado de um poderoso fluxo de informações, transporte, tudo altamente desenvolvido. Está aqui uma ideia, né, de intercâmbios e trocas comerciais que o Japão ele tem com o mundo todo. As principais economias do mundo têm envolvimento com o Japão. Então, potência. Então, o Japão torna-se um país fortemente industrializado e atualmente é uma das maiores potências industrial do mundo. Que algumas marcas, né, que nós conhecemos, né, do Japão, né, a Toyota, Honda, Mitsubishi. Então, geralmente
o Japão ele passou a exportar até modos de organização industrial, como ficou conhecido o toyotismo, né, que é o conhecido método, né, de última hora, a organização industrial de última hora. O produto se adequa às necessidades do consumidor. Né? Então aqui, marcas da guerra. Derrotado na Segunda Guerra Mundial, o Japão ficou destruído. Ocorreu então uma escassez de alimentos, uma inflação descontrolada, né, um agressivo mercado negro de contrabando. Né. A nação perdeu todos os seus territórios, além do mar, né, e a população, nesse período aí, né, ultrapassava 80 milhões de habitantes. E com o acréscimo, né, de cerca de mais de 6 milhões de repatriados do exterior. Então, o Japão estava passando ali de 40, 45, né, em diante, uma situação difícil. As fábricas foram todas destruídas com os ataques que aconteceram durante a Segunda Guerra, que durou de 40 a 45. Né, e a demanda interna, produtos, né, geralmente durante a guerra ficou toda a força industrial do Japão era voltada mais para abastecer o setor bélico, né? Então o povo japonês após a Segunda Guerra, né, começou a reconstruir a economia devastada pela guerra, né? E lógico, com a parceria a partir de 1945, com a parceria americana, certo? Então, foi aí alguns pontos que permitiram o crescimento da economia japonesa, né? Financiamento externo, fez parte aqui do famoso Plano Colombo, né, que era justamente investimentos para reconstruir a Europa. Os Estados Unidos criou o Plano Marshall para reconstruir o Japão, né, que tinha sido atingido, Segunda Guerra, inclusive pelas bombas atômicas, teve o Plano Colombo. Então, empréstimos, né? O Japão sempre teve uma característica de poupança interna. O que é isso? O camarada trabalha e parte de sua renda ele investe na poupança. Então sempre tem recursos para investir. Os bancos sempre têm recursos da própria população para investir no desenvolvimento industrial do país. Então, grande quantidade de mão de obra barata, né? Redução, nesse período aí, ocorreu então uma redução de gastos militares, lógico, até mesmo para o anistício, né, quando o Japão ele se entregou na Segunda Guerra, praticamente para receber financiamentos, ele teve que concordar com essa situação aí de limitar investimentos militares. Financiamentos de subsídio do governo, que ajudou a estimular o desenvolvimento de vários setores industriais, importação de tecnologia e matéria-prima, que até naquele momento o Japão não tinha tecnologia, o seu parque industrial estava destruído. Matéria-prima, o Japão sempre enfrentou dificuldades, porque é um país que não tem muitos recursos, é limitado. Né? Grande parte do país ele é montanhoso, então não tem muitos recursos. Então, compra-se matéria-prima. Reestruturação e modernização e organização industrial, né? Produção em larga escala, em grande quantidade. Então, produção voltada para o mercado externo, abastecer o mercado externo. Então, o Japão se torna toda essa referência, certo? Eu vou aqui só avançar aqui para mostrar depois eu explico, uma distribuição, né, para você observar bem como é distribuído o parque industrial japonês, né, dos mais diversificados, desde a metalurgia, setor petroquímico, indústrias, no que diz respeito à parte de equipamentos e máquinas, indústrias de alta tecnologia. Então, pode observar aqui que existe uma distribuição, né, de norte a sul do país dessas indústrias. E isso permite, então, aí uma forte dinâmica. Certo, pessoal? Até a próxima aula, quando eu vou aprofundar mais esses assuntos.